Olá, sou Eduardo Nemer e está começando mais um Pauta Aberta. O programa de hoje recebe o professor em Publicidade e Propaganda Nobuyoshi Shinen. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela USP e desenvolve trabalhos voltados para histórias em quadrinhos, humor, gráfico, mangá, racismo e desenho animado. Em 2013, Nobu, como prefere ser chamado, realizou uma pesquisa que mais tarde se tornaria sua tese de doutorado. O título do trabalho é O Papel do Negro e o Negro no Papel, que discute a imagem do afrodescendente representada nas histórias em quadrinhos. E é sobre este tema que vamos conversar no programa de hoje. Olá, professor, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo ótimo. Para começar, qual a diferença entre representação e representatividade dos negros? Bom, a representação é a maneira como ele é representado nas histórias em quadrinhos, né? Ou seja, de uma maneira estereotipada, o papel que ele tem, se é subalterno, se tem um racismo embutido no discurso narrativa. E a representatividade, que é um aspecto bastante interessante, é a quantidade de personagens negros que existem no quadrinho nacional. Então, ou seja, em relação à proporção da população, né, que segundo o IBGE, 50,4% da população é afrodescendente, né, segundo a última estatística, onde é que eles estão nos quadrinhos, né? E essa é a minha preocupação, se eles estavam realmente bem representados em termos quantitativos e qualitativos também. Ainda sobre esse primeiro contato com a sua pesquisa, o que mudou da história dos negros sendo representados nas histórias em quadrinhos? Houve um aumento ou está estagnado? Como que acontece? Bom, o meu recorte, né, se é que posso chamar assim, desde a origem, em 1869, que a gente considera como marco, né, da origem dos quadrinhos no Brasil, com Angelo Gostini, até 2011, que foi o Ano Internacional do Afrodescendente, pela Unesco, né? Foi de propósito que eu escolhi essa data para encerrar. É óbvio que é uma trajetória muito extensa, né? A sociedade mudou bastante no Brasil, que foi o país que mais recebeu escravos africanos nessa trajetória, né? Nesse tráfico de escravos. Então, o papel do negro na sociedade ele mudou. Os ativistas negros também cobraram uma certa participação maior. E, é claro, isso mudou também nos quadrinhos, nos meios de comunicação de massa em geral e nos quadrinhos também. Os quadrinhos brasileiros, eles retratam os negros. Eles estão assumindo o papel de personagem principal ou ainda existe muita resistência dos criadores das histórias? Bom, até a década de 60, 70, 80 praticamente, sempre é de maneira extremamente estereotipada, né? Eu até aponto alguns personagens, como Lamparina, como o próprio Gibi, que na verdade não é um personagem de quadrinhos, mas ele dava nome a uma revista de quadrinhos. Foi a mais famosa revista de quadrinhos, tanto é que hoje é sinônimo de revista em quadrinhos, né? Então, é uma maneira muito caricata de se representar. Atualmente, né, e normalmente em papéis subalternos, dificilmente você encontrava um papel principal um personagem negro. Em tempos mais recentes, isso já tem acontecido, né? Então, tem um quadrinho chamado Luana, que é uma menina como se fosse a Mônica negra, foi criada justamente para elevar, né, a autoestima de uma criança afrodescendente, né, afro-brasileira. Então, existem algumas iniciativas, alguns títulos, né, alguns personagens que foram criados tendo os negros como protagonistas, né, personagens principais das séries. Ainda é raro, né, em relação à quantidade geral, mas já um avanço bastante grande, bastante significativo. Como que os quadrinhos estão representando os negros? Eles já estão assumindo um papel de personagem principal? Pois é, né? É difícil a gente explicar, justamente comparando com a quantidade de negros que existe na população, de modo geral, como eu acabei de citar, né? Uhum. Mas isso não é só nos quadrinhos. Isso existe nas novelas, no cinema, na televisão, né, de modo geral, nos programas, de modo geral, na publicidade. E existem pesquisas específicas para cada uma dessas especialidades, né? Talvez porque, justamente, historicamente, né, o negro é considerado uma minoria em relação à população em questão de se manifestar, de ter um espaço para se manifestar, de colocar a voz. Então, ele sempre foi relegado, sempre foi jogado às margens, né? Então, isso reflete a realidade brasileira. E isso é um ranço que vem se trazendo até hoje. Há uma briga muito grande, né, para conquistar mais espaços, mas a gente sabe que existe um preconceito muito forte, ainda hoje, né, ainda resistente. A gente pega qualquer indicador social, a gente vai notar que as populações mais marginalizadas ainda são os afrodescendentes, né? Então, é uma luta muito grande para que isso mude, né? Mas só vai mudar quando a sociedade também tomar consciência da importância que tem incluir elementos da cultura afro-brasileira nos quadrinhos ou nos meios de comunicação de modo geral. Certo. Pegando esse exemplo, esse gancho do que o senhor falou da Luana, né, da personagem, sim, sim.
A respeito do Saci Pererê, que ele ganhou um grande espaço nas histórias em quadrinhos e tudo mais, ele pode ser representado efetivamente como uma grande imagem, um ícone dos negros nas histórias em quadrinhos ou não? Bom, quando eu comecei minha pesquisa, né, escolhi justamente os personagens negros nos quadrinhos, eu iniciei justamente com dois paradoxos. Um deles era o Saci, que é um personagem que na verdade chama-se Pererê, é um personagem do Ziraldo, criado no começo da década de 60, e que foi muito importante porque ele ganhou uma revista própria. Né? E era um personagem realmente importante na trama, ele é o herói da trama, ele tem um grupo de amigos, tem os inimigos, né, que se opõem a esse grupo, tem a namoradinha dele também. Então, é um personagem que foi importante, inclusive porque, para ser título de uma publicação, já é um fato bastante raro. Né? Um personagem negro, mais ainda. Só que o paradoxo que eu aponto é que os negros quase não estão presentes. E quando está presente, no caso do Saci, é um ente que não existe. Né? Ele é folclórico, ele não é um modelo aspiracional de uma criança. Eu quero ser Saci quando eu crescer, né? Por exemplo. Não é um herói que ele almeja alcançar. Então, esse é o primeiro paradoxo. E o outro é justamente o gibi, que ele é nome de revista, se tornou tão importante que hoje é sinônimo de história em quadrinhos, em revista de quadrinhos, só que ele nunca foi um personagem de histórias em quadrinhos. Ele era um mascote da publicação. Ele sempre estava na capa, né? Aparecia junto do título, mas nunca foi um personagem de histórias, né, no interior, no miolo da revista. Então, esses dois paradoxos que eu aponto são justamente essa ausência. Né? Como é que nomes tão fortes, né, o Pererê, que é um personagem tão forte, que fez tanto sucesso, chegou a durar alguns anos a publicação, mas ele não é um modelo, um ídolo assim, para uma criança tentar se espelhar. Né? Então, por isso que eu faço essa restrição. Mas, é claro, é mais importante ter havido um Pererê na história dos quadrinhos brasileiros do que não ter havido. Né? Sim, sim. E você acredita que a sociedade está preparada para aceitar um negro como um personagem principal de uma história em quadrinho ou ainda não? Bom, existem outras narrativas. Né? Recentemente, tem um amigo meu, Marcelo Salete, fez um álbum, né, o que a gente chama hoje de graphic novel, chamado Acumbe, que fala de revoltas ocorridas nas fazendas dos escravos que iam para os quilombos, depois lideravam outras revoltas, né, para tentar libertar os amigos. Então, isso também traz um protagonismo do negro na história do Brasil. O Pestana, que hoje acho que é secretário das questões étnico-raciais aqui em São Paulo, né, da Prefeitura de São Paulo, ele também é um cartunista e fez alguns álbuns, elegeu alguns episódios da história, né, a Revolta da Chibata, a Revolta dos Mascates, do Malês, né, e quadrinizou isso também. Ou seja, traz para frente, né, para o plano de frente, os personagens negros. A questão de trazer o personagem nos quadrinhos, ela é o buraco mais embaixo, na verdade. Né? A questão é mais profunda. Em pleno século XXI, eu acho, né, que é um absurdo ainda existir racismo. Mas a gente vê pelas manifestações, as atrizes vivem sofrendo difamação nas redes sociais, né, artistas negros. Isso é um absurdo. Então, cobrar isso dos quadrinhos, né, seria interessante, mas antes precisa cobrar da sociedade esse amadurecimento, ou seja, eles aceitarem um personagem negro como se fosse qualquer outra mídia, em qualquer outra circunstância, ser um personagem principal, sem haver qualquer tipo de preconceito. Qual que é o limite da liberdade de expressão? Porque o senhor falou também de estereótipos. Existe Sim. um limite para a liberdade de expressão? Também pegando o exemplo que aconteceu com Charles Hebdo, né, no início de 2015. Qual que é o limite da liberdade de expressão até chegar ao ponto de ela se tornar ofensiva? Então, os quadrinhos, justamente como lidam com a estilização da figura humana, naturalmente eles vão, e normalmente são cômicos, né? Muitos deles são cômicos, tem os de aventura, tem de terror, mas normalmente é cômico. É natural que se exagere alguns traços. Né? Então, aparecem alguns tipos que são exagerados, alguns traços mais ressaltados, é natural da caricatura, que é, na verdade, a origem do humor gráfico, do cartoon, da charge, né? É a caricatura. Mas, quando faz a coisa justamente para ofender, quando a gente nota que há um certo peso na representação, então eu acho que isso é o limite, né? Quando a pessoa alimenta um preconceito, alimenta um estereótipo, isso então já é um preconceito que não precisa, que não tem lugar, eu imagino. Alguns acham que a liberdade de expressão não pode ter limite porque seria censura, né? Mas eu acho que, na verdade, é questão de bom senso. A censura é uma coisa abominável, não deve existir nunca, em circunstância nenhuma. Mas também tem que respeitar o ser humano.
Então, se há uma coisa que vai ofender, que vai, de alguma maneira, ajudar a alimentar um ódio ou um sentimento negativo em relação a uma etnia ou a um grupo social, eu acho que precisa ser evitado. No círculo acadêmico, existe alguma pesquisa, um seminário, alguma jornada que faça um enfoque para histórias em quadrinhos? Sim, nos últimos anos a gente tem assistido vários seminários, congressos, né? E eu particularmente faço parte de um grupo, né, que chama-se Observatório de História em Quadrinhos da USP, né, da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, e que já existe desde 2003 ou até antes. Mas a gente tem organizado, né, justamente jornadas temáticas e jornadas internacionais de quadrinhos, alternando anos pares e anos ímpares, né? E a gente chama trabalhos, né, abre inscrição, a pessoa tem que mandar um resumo, esse resumo, sendo aprovado, vai para uma mesa temática, são várias que acontecem ao mesmo tempo. A gente tem, na última vez tiveram 300 convidados, 300 pessoas que se inscreveram, e depois isso transforma-se em artigos acadêmicos. Então, tem um trabalho muito forte sendo feito atualmente para trazer os quadrinhos para o meio acadêmico. Tá ótimo. A gente vai pausar aqui a nossa entrevista rapidinho, porque no próximo bloco o professor Nobu Shinen vai falar mais sobre a participação dos negros nas histórias em quadrinho e também da participação da mulher como personagem. Fique com a gente, o Pauta Aberta volta já. Voltamos com o Pauta Aberta, que hoje traz o professor Nobuyoshi Shinen para explicar e discutir o tema de sua tese de doutorado, o papel do negro e o negro no papel, sobre a representação do negro nas histórias em quadrinhos. Professor, além dos negros, as outras minorias, como mulheres e homossexuais, também têm papel inferiorizado nas histórias em quadrinhos? Bom, isso é interessante comentar sobre isso, porque não sei se nos outros países dessa maneira, mas comprovadamente, estatisticamente, as mulheres são maioria na população brasileira e os negros, né, até pelo IBGE aponta, também são maioria. Mas, por incrível que pareça, são minorias, né? Elas são tratados como minorias porque têm pouca representatividade, eles têm pouca força, pouca voz nos meios de comunicação. E é claro, né, essa questão do gênero, né, o GLTB, né, transgênero, uma série de coisas, sempre sofreu preconceito, né? Historicamente era tratado como doença, né? Então isso ainda hoje nós temos essa dificuldade de encontrar personagens com esse perfil, né, para esse público também, com esse tipo de representação nos quadrinhos, mas tem surgido algumas coisas também, né? No caso das mulheres, né, vou fazer uma separação. No caso das mulheres é complicado assim. A personagem mais famosa do Brasil em quadrinhos é uma mulher. É a Mônica, é uma menina, né? Então, se for pensar assim, não tem representatividade, não tem força, é pouco conhecida, tem alguns personagens fortes nos quadrinhos brasileiros, mas a outra questão é as mulheres que fazem quadrinhos, né? Então, realmente é um segmento muito pequeno, a participação das mulheres como pessoas que fazem quadrinhos, né, como profissionais de quadrinhos, ainda é pequena. E é um espaço que elas precisam e têm que conquistar, né, para poder, inclusive, mostrar o trabalho que tem. A Folha, uma época, chegou a dar uma página semanal só com quadrinistas mulheres, né, um trabalho, e, obviamente, uma visão feminina da realidade, e que é sempre importante. Quanto a esse outro público, né, de LTB, existem algumas publicações que fazem, né, que abrem espaço para esse tipo de quadrinhos, e eu queria citar um trabalho que é lá no Rio Grande na Paraíba, né, João Pessoa, que é uma personagem chamada Maria, do Henrique Magalhães, que é uma personagem lésbica, né? E tem uma outra personagem também, que é a Catita, que também para esse público, para esse segmento. E, é claro, para o resto do público também entender a realidade desse público, né? Desse perfil de público. As personagens femininas continuam com um menor papel nas histórias em quadrinhos? No universo, como eu comentei, existem personagens femininas fortes, né? Mas a maioria acaba sendo personagens masculinos. Então, se for pegar personagens femininas e negras, são mais raras ainda. Então, tem a Luana, que é o caso que eu tinha comentado, né? Que é uma personagem marcante, teve acho que uns 20 e poucos números a revista dela.
E, curiosamente, né, no decorrer da minha pesquisa, encerrando a minha pesquisa em 2011, o Rafael Campos Rocha, que é um cartunista da Folha de São Paulo, né, da Ilustríssima, ele criou uma personagem que é Deus, essa gostosa. É uma mulher negra, ultra sensualizada, né, sexualizada, melhor dizendo, né, e que é Deus. Simplesmente ela criou o mundo, criou o universo, né, porque resgatando sempre na história da humanidade sempre houve deusas mulheres, né? Por algum motivo o homem deu um golpe de estado, derrubou as mulheres do posto e se tornou Deus. Inclusive tem uma passagem nos quadrinhos que mostra isso, né, nessa série, né, Deus, essa gostosa. Não é deusa, é Deus, essa gostosa. E para mim é significativo, porque eu encerro o meu trabalho, trago o negro nos quadrinhos como subalterno, como inferior, estereotipado, e termina sendo Deus e mulher, né? Então é um personagem interessante porque justamente junta a questão de ser negro, né, de ser negra e ser mulher também. E esse estereótipo da sensualização das mulheres também reforça o machismo, né? Então, eu usei um termo inadequado, não é que ela é sensualizada, ela é sexualizada, ou seja, ela gosta, né, de sexo, ela não é um ser totalmente alheio a isso, né, porque o Deus que a gente vê, né, nas representações normalmente é aquele cara, né, que não se envolve com esse tipo de tema, né? Agora, a questão da sensualidade, que é historicamente associada à mulher negra, isso é um erro de interpretação, é um erro, inclusive, que o Gilberto Freire ajudou a perpetuar, que falava que a mulher era disponível, era fácil. Se você é escrava, está na senzala, chega o senhorzinho lá branco, você vai estar disponível porque para ele você é um objeto, né? Então é um erro de interpretação, é uma questão que é até uma crueldade que se fez, né, com a mulher negra em relação a isso e que se perpetua até hoje, infelizmente, né? Os meios de comunicação, alguns meios de comunicação, algum tipo de representação ainda é por esse caminho totalmente equivocado. E falando das histórias em quadrinho agora, porque tanto os negros sofrem preconceito, as histórias em quadrinhos também sofrem preconceito. Então, por que existe esse estudo focado em histórias em quadrinhos? Qual que é o motivo? É engraçado porque ninguém estranha se alguém falar eu estudo cinema, eu estudo literatura, eu estudo artes plásticas, né? Os quadrinhos são uma linguagem. E, como tal, eles têm autonomia, tem todo um conceito por trás, tem toda uma forma de se manifestar. Então, os quadrinhos, justamente por serem uma linguagem e terem vários aspectos que eles são úteis e podem ser importantes para se representar, merecem ser estudados com tanta seriedade quanto. É que, historicamente, os quadrinhos sempre foram associados à coisa de criança. Então, existe até hoje esse ranço. Já houve pessoas, né, que eu já fiquei sabendo, que queriam fazer um trabalho dentro da academia, dentro da faculdade, sobre quadrinhos, mas não encontraram quem orientasse. Os próprios professores falaram, não, mas isso aqui não é assunto para se estudar na faculdade. Então, esse preconceito ainda é resistente. O nosso trabalho como pesquisadores dessa área, do observatório lá da USP, é quebrar esse preconceito, né, quebrar esse molde. E outra, os quadrinhos, né, mesmo que não fosse por esses motivos, né, culturais, estéticos, de narrativa nem nada, tem duas questões. Por fator econômico, eles merecem ser estudados. As duas grandes empresas de comunicação desse país, que é a Globo e a Abril, né, que já foram mais hegemônicas, elas só se viabilizaram por causa dos quadrinhos. O Roberto Marinho, antes de ter esse império de comunicação, né, antes da família dele ter esse império, ele ganhou muito dinheiro vendendo gibi. E o Vitor Tivita, antes de também ter essa grande corporação, né, a Veja deu prejuízo durante vários anos. Quem bancava, né, os planos grandiosos da Abril era a venda de quadrinhos. Então, até por questões comerciais, eles são importantes ser estudados, né? Então, ou seja como fenômeno de massa, seja como linguagem, seja como instrumentos para passar mensagens, ou seja, ferramentas didáticas, né, uso na escola, os quadrinhos têm várias vertentes que a gente pode estudar e merecem ser estudados como tal. E falando do seu interesse pelo estudo das histórias em quadrinhos, o que motivou você a estudar, a focar nessa área, nessa temática? Bom, eu sou leitor de quadrinhos, é o que a gente costuma falar, né? No meio acadêmico, né, a gente fala assim, a gente estuda quadrinhos para continuar lendo gibi depois de velho, né, e ninguém encher o saco da gente, né? Mas, na verdade, é justamente isso, eu achava fascinante a linguagem. Tem coisas que só os quadrinhos conseguem te contar, não é nem cinema, nem televisão, né? Eles têm todo um aparato de recursos que é muito rico.
só para dar um exemplo, a onomatopeia, né? Ou então o balão da fala. É um meio que não é sonoro e você consegue passar sons por um artifício que é um balãozinho que é dirigido com um filetezinho perto da boca do quem está proferindo o discurso, né? Então, isso me atraiu bastante. Em um dado momento eu falei, não vou estudar os quadrinhos porque seria levar a sério demais, né? O que o Snoopy vai achar de mim se eu for estudar quadrinhos, pô, né? E meu medo era perder aquela vontade de ler pelo prazer de ler, porque eu ia ter esse foco acadêmico. Mas é o contrário, né? Então, justamente, eu descobri várias coisas nos quadrinhos, eles têm coisas bastante sérias, só citando Maus, que fala sobre campos de concentração, numa história em quadrinhos. Gen, de Hiroshima, que fala da explosão da bomba atômica em Hiroshima, em histórias em quadrinhos. Ou seja, temas sérios podem ser abordados nos quadrinhos, né? Pensar que não dá para, é só para fazer rir, divertir, é um engano, é um equívoco em relação aos quadrinhos. Professor, por que o público das HQs parece ser tão relutante em aceitar as minorias e as variações das personagens? Porque, por exemplo, teve o Thor, que antes ele era um homem, agora ele é uma heroína. Por que existe essa relutância ainda? Não, a questão da relutância é que, normalmente, o público de quadrinhos é o que a gente chama hoje dos geeks, né? São fanáticos. Então, ele se atém ao modelo que aprendeu a gostar, né? Lê os quadrinhos todo dia, durante 10, 15 anos, então ele está acostumado com aquele personagem. E a indústria, ela muda justamente para poder tentar novos públicos, para se renovar, porque senão vai ficar aquele herói dos anos 30, dos anos 40. Então, o público mais fiel é o que reclama. Então, toda vez que sai um filme adaptado do Homem-Aranha, mas não é fiel à história de 1960 e pouco, é coisa de fã, né? Mas, depois, a indústria também tem que atender os fãs e os não fãs. Os filmes que adaptam história em quadrinhos atualmente, Vingadores, Guerra Civil, né, todos esses aí, eles não são feitos para os fãs. São feitos para o grande público. Eles têm que ser blockbusters, vender muito, né, tem que ter uma grande bilheteria. Por isso que os fãs vão ficar sempre descontentes. Então, não é que eles tenham receio ou não aceitem bem, porque eles se aferram àquilo que o herói deles, né, o ídolo deles. Então, gostam daquela maneira que sempre aprenderam a apreciar. Dos mangás, agora, eles também têm esse problema de representatividade? Bom, os mangás eles são um fenômeno à parte, né? Porque não existe, comparado com o Japão, nenhum mercado tão volumoso, tão intenso, tão forte quanto o Japão em termos de quadrinhos. E lá não tem preconceito, até porque lá você tem mangá para crianças de 5 anos, 6 anos, menina de 12, menino de 12 ou 13, tem para jovens, tem para adultos, tem livros que falam sobre física quântica em quadrinhos. Porque lá não é raro uma pessoa adulta, um cara de paletó e gravata, no metrô lendo mangá. Então, é uma outra maneira. Então, a questão da representatividade, eu não sei se você se refere assim, às minorias lá, coisa e tal. Normalmente, a própria maneira como o japonês se representa não é a realidade do oriental, né? São aquelas pernas compridas, aqueles olhos enormes, que não tem muito a ver com o biotipo do japonês de fato. Então, ele reflete uma realidade que também já é fantasiosa, né? Pelo menos na grande maioria dos casos. Existem os mangás que são mais realistas, né? Os traços, o olho mais puxadinho, coisa e tal, mas, de modo geral, o estilo que se consagrou no mundo é esse que não tem muito a ver com a própria figura física do oriental, do japonês. E os negros, como lá a quantidade é muito pouca, são raros os personagens negros nos próprios quadrinhos japoneses, né, nos mangás. É claro, existem, né, alguns personagens, mas são extremamente raros. Por que existe tanto estereótipo nas histórias em quadrinhos? Bom, a comunicação de massa, publicidade, né, os cartoons, a história em quadrinhos de modo geral, eles precisam comunicar de uma maneira muito imediata. Você bate o olho e tem que saber, aquilo é uma dona de casa, aquilo é o empregado, aquilo é o patrão, aquilo é o capitalista, aquilo é o proletário, né? Isso é normal. No humor gráfico, ele precisa dessa instantaneidade, essa facilidade de bater o olho e saber o que é. Então, criaram-se algumas maneiras de se representar que se consagraram. Infelizmente, né, alguns estereótipos se mantiveram. No caso dos negros, aquele que é o olho esbugalhado, a boca que parece 2 bananas, 2 salsichas, aquilo nasceu com a representação dos minstrels, né, que eram cantores brancos que se pintavam o rosto de preto, exageravam nos traços e saíam imitando os trejeitos dos músicos negros. Então, nasce ali a representação estereotipada, extremada,
que foi para os cartoons, foi para o desenho animado, isso é muito comum nos desenhos animados, né? E nos quadrinhos. É uma necessidade de comunicar com facilidade, mas também é provocar o riso, né? Naquela cultura, naquela época, era aceitável. Muitos autores defendem o estereótipo por causa disso. Naquela época todo mundo fazia assim. Né? Claro que hoje essa visão ela é totalmente condenável, né? Mas o estereótipo ele é útil em alguns casos. Né? Justamente para você saber, aquilo é um japonês, aquilo é um francês, só que normalmente cai no deboche, cai na humilhação. E no caso dos negros, muito mais grave ainda, porque é sempre associado a seres inferiores, com sempre aquele osso atravessando o nariz, né? Usando tangas selvagens, e não é isso. Né? Tá ótimo. A gente vai encerrar aqui a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença, E eu que professor. agradeço o convite, para mim foi uma honra estar aqui participando do programa. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. O Pauta Aberta fica por aqui e até a próxima edição. Tchau, tchau.